thing. So I don't give a hoot what you do. Seja muito bem-vindo a mais um Frutuoso Cast, nosso podcast, nosso cantinho para falar sobre gestão, empreendedorismo, mundo jurídico. Você, dono de escritório de advocacia, advogado e empreendedor, aqui é o seu local para a gente fomentar esse mundo tão fabuloso que é o mundo da advocacia exponencial, da advocacia do futuro, da advocacia de quem está fazendo mais e de quem está fazendo diferente. Hoje, nós estamos aqui com um advogado empreendedor, um jovem advogado, mas que pode te inspirar, porque ele colocou o escritório de advocacia dele e está desbravando aí os perrengues da advocacia de quem está no começo. Vamos conversar hoje com um advogado empreendedor também. Mas antes, eu queria te convidar a se inscrever no nosso canal. O nosso canal é um canal especializado em advocacia, especializado em advogados que querem melhorar a sua advocacia. E se você está aqui, é porque você faz parte do perfil daqueles que precisam ter esse conteúdo chegando aí na sua timeline. Bom, por último, antes de apresentar o nosso convidado, eu quero te falar sobre a nossa imersão. Nós temos uma imersão de gestão em escritório de advocacia, onde nós reunimos donos de escritório de advocacia que querem melhorar a sua gestão. Os 5 grandes pilares de desenvolvimento de um escritório de advocacia é abordado na nossa imersão. Como prospectar clientes, como desenvolver lideranças, como formar equipe, como contratar melhor. É muito difícil achar talentos para compor o time do teu escritório. Tudo isso a gente entrega para você, fruto de mais de 15 anos de experiência na área de gestão, tá bom? Então, sem mais delongas, deixa eu apresentar aqui o nosso convidado, Dr. Rafael Leal. Ele é advogado formado pelo Instituto de Ensino Superior de Olinda, IESO, com especialização em andamento em Direito Civil e Imobiliário pelo Instituto Luiz Mário Moutinho. Durante a sua graduação, estagiou em diversos escritórios, incluindo a Frutuoso Advocacia. A gente quer saber se esse escritório é bom, viu, Rafael? Após ser aprovado no exame da OAB, iniciou a sua prática autônoma, abrangendo várias áreas do direito, e tornou-se especialista em Direito Civil, Imobiliário e Condominial. Além disso, é empresário e diretor da Rafael Leal Advocacia e da Leve Cobranças. Conosco aqui hoje, Dr. Rafael Leal, seja muito bem-vindo, é um grande prazer tê-lo aqui. Obrigado, no Frutuoso Cast. É uma honra para mim estar aqui hoje com você, diante do seu público, da turma que você chama para cá, o pessoal de bagagem. Então, para mim é uma satisfação imensa, um grande privilégio. Agradeço muito o convite. Prazer é todo nosso. Quer dizer que você estagiou na Frutuoso Advocacia. Esse escritório é bom, Rafael? Foi lá onde foi uma grande formação para mim. Eu tive uma grande inspiração, um grande líder lá. Foi mesmo. E foi o que deu bagagem, assim, foi a nossa formação enquanto advogado. Uma coisa, acredito que a fase do estágio é uma grande preparação. Sim. Na carreira da advocacia, ou em qualquer carreira, né? Na verdade, você começar cedo ali. A gente começou a estagiar no primeiro período de Direito. Foi abraçado ali pelo escritório de Frutuoso Advocacia, pelo nosso ilustre mestre, doutor André Frutuoso. Me acolheu ali. Eu costumo dizer que eu era um bebezinho, ele me acolheu. E assim, realmente foi uma grande bagagem, uma grande preparação. Foi realmente uma formação, né? Quanto advogado ali. Sim. Olha, a presença do Rafael aqui, ela é muito especial para a gente também, porque você ter o reconhecimento hoje, como, graças a Deus, modéstia à parte, a gente tem um reconhecimento de grande parte da sociedade, não só pernambucana, brasileira na área de gestão, é uma coisa que muito nos alegra, muito nos envaidece do ponto de vista positivo. Mas você ter o reconhecimento de quem trabalhou com você, de quem esteve lá e viu a gestão sendo construída, viu as ferramentas sendo aplicadas, isso é uma coisa que nos deixa muito feliz, Rafael, a sua presença aqui hoje. Obrigado. E o seu desenvolvimento como um advogado hoje, que é fruto também do seu período de estágio, né? Isso. A gente coloquei até aqui para a gente entender essa parte de estágio, para a gente iniciar. A gente fala muito aqui no podcast, que eu tenho acompanhado um bocado, sobre empreendedorismo, sobre a carreira na advocacia.
E assim, essa fase do estágio, acredito que quem nunca estagiou, né, já começa na advocacia, logrou isso no exame de ordem, já começa com uma experiência meio inicial ali, realmente um mundo novo. Mas quem vem tem essa oportunidade de estagiar, ganhar uma bagagem, né, na carreira, é realmente a nível de transforma muito a vida, onde você vai ganhar musculatura jurídica, né, para e se conhecer nas diversas áreas do direito. Então, realmente ali a gente, desde o primeiro período até o 10º, foi uma navegada assim legal em grandes áreas do direito, com grandes líderes, grandes escritórios, e assim, desde o estágio eu já tinha uma perspectiva de que eu visualizava ali, enquanto a gente estava no estágio Frutuoso, que foi o nosso primeiro exemplo, quando eu estava ali na recepção, eu via, poxa, como é que funciona a recepção, as atribuições, ali é uma coisa, o setor de X, setor Y, TI, então eu via que realmente eu conseguia ver a gestão acontecendo. E você sempre foi um grande gestor, foi um cara que me inspirou muito enquanto gestor, dizia, poxa, é Legal, rapaz. muito bacana você enxergar dessa forma. E assim, um ponto interessante ali no início a gente tá falando de estágio, quando eu cheguei, zero experiência, primeiro período, assim, com 18 anos, eu era externo, então fui jogado assim, né, com todo respeito ali e com muita honra. Fui colocado ali no setor externo para ir para os fóruns despachar. À época a gente não tinha PJE, era Sim. processo físico Era na munheca. na Munheca. E uma das primeiras missões que eu recebi foi o pessoal me chamar, o senhor que colocou esse título em mim, doutorzinho, Doutor- chegaram para mim e falaram, doutorzinho, Rafaelzinho, vai lá, despacha um embargo de declaração, porque está acontecendo isso, deram um exemplo lá, e eu fazia, o que é um embargo de declaração? Pega a petição, você já tem que chegar lá, pegar a autorização do juiz, subir no fórum, ir no Projeto Fórum, na época funcionava muito bem, pega a petição, faz a juntada na hora e já despacha com a juíza. Meu Jesus Cristo, o que é que eu vou fazer? Isso foi há quantos anos, Rafael? Isso faz, eu acredito que 10 anos. 10 anos. 10, Vejam, 12 anos. pessoal, vejam. Rafael tem cara de novo hoje. Tem ou não tem, Lívia? Tem cara de novo hoje. Imagina ele há 10 anos atrás, empacotado, com gravata, chegando no escritório e disse, não, a partir de agora o nome desse menino aí é doutorzinho. E batizei ele. Ele realmente, eu já tenho toda essa barba, essa cara de De novo de hoje. velho, né? Imagina há 10 anos atrás. E realmente, no início eu não vou nem mencionar as marcas assim, mas assim, eu tinha um padrão de vestimenta que eu acho que todo mundo que tá no início ali, que não tem normal, muitas condições, sim, né? Claro. Vale Augustinho Carrara ganhava um Oscar. Era aquele terno listrado, com a gravata com bolinha, camisa quadriculada, a meia azul, um negocinho bem difícil de você olhava assim, realmente, esse é o estagiário, chegou. E aí, nessa primeira oportunidade, nessa primeira diligência, fazendo essa lembrança aqui, é uma coisa que marcou, assim, sabe? Eu fui despachar, eu tava até com um colega, ele me auxiliou, não me deixou sozinho nessa primeira etapa. E ele já tinha uma experiência, já era 10º período, se você lembra bem. E a gente fez a missão tudinho, e nessa parte, ele falou, pronto, subimos aqui com a petição, faz a juntada e despacha, pede para falar com a juíza e TVS, te vira só. Aí eu fui lá, realmente fui lá fazer a juntada, tô precisando juntar, tem uma urgência, e fui na instrução mesmo, que eu não sabia nada. E aí, preciso falar com a juíza. A juíza tava passando na hora, eu não lembro quem era a juíza, mas ela passou e fez, liga, doutor. Eu fiz, eu não sou doutor não, sou estagiário. Ela fez, rapaz, então da próxima vez passa com um advogado, vem falar comigo e saiu. Acho que ela não me distratou, Sim, mas sim. assim, foi aquela foi aquela... Mijadinha. Eu disse, puxa, eu não podia ter ficado calado. E assim, a gente foi uma grande experiência ser externo por muito tempo. Eu era louco pra ser interno, ganhar aquela bagagem de escrever e tudinho. Mas assim, aquela prática de você conversar com o servidor, aprender a ser atendido e atender, foi crucial pra gente ter uma desenvoltura ali na advocacia. Pessoal, navegar nos tribunais. deixa eu explicar para vocês essa divisão lá do escritório. Quando ele fala em ser externo, não é que ele não era do escritório, é que ele era de fora do escritório, não é isso. Lá na Frutuosa Advocacia, nós temos a seguinte divisão. Quando um advogado ele realiza atividades de campo, ou seja, é advogado, nós temos um corpo hoje de advogados que eles trabalham indo aos fóruns. Hoje no Brasil, se você não colocar gente para ir no fórum, bater na porta do servidor, do juiz e pedir para o processo andar, o processo não anda, meu amigo. Então nós temos o que a gente chama de time de campo ou time externo, como Rafael aqui está dizendo. Então nós temos um corpo de advogados estagiários
que ficam trabalhando só indo ao fórum, impulsionar o processo, pedir para o processo andar, tirar de conclusão, despachar com o juiz, pedir a liminar, senão a coisa não vai. E quando o Rafael fala que era advogado externo, é porque ele começou lá na Frutuoso Advocacia fazendo parte desse time de advogados que trabalhavam externos. Exatamente. Ou seja, não era interno, aquele que ficava redigindo peça, lá no ar-condicionado. Nossa rotina começava já no escritório, né? E assim, é uma grande visão ter isso no escritório, né? Você ter, hoje em dia, se você deixar no impulso oficial dos processos, Não você sai. vai ter processos ali, a meta do CNJ, se eu não estou enganado, são processos que não podem ficar parados acima de 100 dias, Sim. mas você naturalmente, a demanda é imensa para uma vara, para um juízo, dar conta dos processos, ter aquela movimentação constante, ó, a celeridade processual. E assim, ter uma dinâmica, de uma rotina de diligências no seu escritório Sim. é uma visão de andamento processual que você já tinha lá em 2012. 2011, né? Foi na Vicente Meira ainda? Eu peguei a transição da Vicente Vicente Meira, acho que eu Meira. carreguei ainda os estabilizadores. Então foi 2012. Veja que estamos em 2024, são E é um 13 anos atrás. É um ponto, inclusive, que dá pra gente se estender lá, chegar lá na frente e voltar nele, sobre as estratégias, assim, Sim. para o empreendedorismo na advocacia. É muito importante que a gente não deixe essa peteca cair da qualidade do serviço. E isso aí é um ponto que a gente acaba alcançando quando a gente já começa a empreender, já está, seja com seu escritório, seja de modo autônomo, você de forma personalizada, fazer sozinho. Até porque a gente começou falando de estágio e ali foi o começo de tudo, né? Eu até, depois, quando eu fui sexto período para o sétimo, tinha uns 3 anos de casa, eu amo até hoje. Você sabe o respeito e o carinho que a gente tem, amo Frutuoso, foi tudo onde eu aprendi. Inclusive hoje a gente passa por situações e eu digo, pô, será que eu penso do nada, tô no escritório, tô escrevendo, falo, pô, será que o doutor André já passou por isso? Então acredito que sim, né? Dá um exemplo assim, Rafael, de uma situação que você passou e Olha, será que ele passou por isso? deixa eu te dizer, isso. Ó, várias situações, várias mesmo, de contratação, de demissão, de analisar um processo de um atendimento de um cliente mais refinado, de várias situações, a dinâmica do empreendedorismo mesmo. Assim, realmente eu acredito que toda vez eu penso, pô, será que o doutor André já passou por isso? Enfim. E aí, nessa dinâmica de construir um escritório de advocacia, de criar aquela bagagem, aquele começo, eu noto que, pronto, falando sobre a história ali, a gente estava até o sexto período, eu já vinha nessa pegada, consegui passar para interno, tive esse reconhecimento lá, a gente tinha esse plano de carreira, eu acredito que até hoje, se eu estivesse lá, seria um grande advogado lá na Frutuoso, estaria com grande contribuição, recebendo essa contraprestação, porque lá valoriza os profissionais, aprendi essa cultura com você. Muito da minha cultura, no meu DNA, está arregado ao que você me ensinou, que eu aprendi lá. E assim, eu até costumo brincar, né? Benção, pai. Né? Falei uma vez isso pra você na última vez que a gente se encontrou. Verdade. Pedi a benção aqui porque realmente Verdade. eu aprendi muito. Ali foi uma grande casa, uma grande formação para mim. E no sexto período eu cheguei num momento que eu disse, pô, eu já me senti advogado. Eu já era aquele estagiário, porra, 3 anos de trabalhando com direito e tal, eu já me senti Já sou advogado. Então eu queria realmente fazer as coisas sozinho, eu queria ir para um mundo novo. E cheguei lá na sua sala e pediu o desligamento. Você chega, levou um susto assim, fez, eita, sério, Rafaelzinho? Eu fiz, sério, por quê, meu filho? Aí, enfim, ali encerrei ali e tentei lograr outros, e assim, sem nada em vista, tá? Foi até uma mecânica ali que eu não fui sem nada em vista, e fui procurar outro estágio imediatamente, e não consegui tão rápido. Aí, criei um MEI, na época eu acho que já tinha MEI, 2015, por ali, criei um MEI, Nunes Doces. Inclusive, teve até um prejuízo com esse MEI, que eu não baixei ele. Quando eu fui fazer uma alteração contratual agora, tinha um débito lá. Aí vendi doce, não sei o que, alguma coisinha assim. Logo em seguida, consegui um segundo estágio. Nesse segundo estágio também foi uma caminhada, aprendi bastante. E tive uma dinâmica nesse escritório, saí e fui para outro. Nesse outro, foi no meu último período. Foi um ponto que também aprendi um bocado. Toda a carreira da advocacia, eu sempre trabalhei, acredito que o expediente todo lá na Frutuoso, no início 6 horas ali. Nesse último eram 4 horas de estágio. E eu tive a oportunidade de estudar. E ali foi onde eu tive uma grande conexão, assim, acredito que espiritual mesmo. Comecei a conversar com Deus por alguns acontecimentos. Eu ia andando, era na João de Barros do escritório, eu ia andando lá na casa dos meus pais quando eu morava com ele, e caiu uma folha, ai Deus, que maravilha, assim, autorizou, ia na chuva, era uma coisa linda. Se chegar todo mundo, obrigado, assim, chuva de bênção. Então era uma coisa muito bacana, assim, de estar numa sinergia, numa conexão, numa amizade com Deus, buscando.
E foi ali, no 10º período, que a gente passou na OAB. Depois de passar no concurso, perdão, no exame de ordem, eu disse, poxa, acho que a partir daqui não dá mais para eu trabalhar em escritório. Eu realmente vou tentar empreender mesmo na carreira. E aí, morava ainda com meus pais, ficava num quarto pequeno lá na casa dos meus pais, que só dava uma cama e para abrir a porta. Nunca passou necessidade. Meu pai é concursado federal, é um cara que vive bem e tal. Sim. Mas nessa fase, como minha irmã foi lá com a filha dela e tal, eu fiquei num quartinho pequenininho. E foi ali que eu comecei a empreender mesmo, naquele quartinho. Trancava a porta, pau na máquina, estudar pra caramba, comecei a ser concurseiro. E ali eu costumo dizer que o concurseiro, não eu, acho que alguém já disse isso antes de mim, é um mar de conhecimento com um palmo de profundidade. Você não é técnico, especialista em alguma demanda que você estuda muitos assuntos, muitas disciplinas. Superficiais, né? E assim, inclusive vou até fazer um gancho aqui, um puxadinho, que no Brasil existe muito essa cultura de valorizar o concurso público como se fosse uma carreira afim. Né? A gente vê que nos Estados Unidos eles valorizam muito o empreendedor, o empresário. Você ser empresário nos Estados Unidos e um país assim que valoriza essa pegada, você diz que é empresário, o pessoal, poxa, você é empresário. Aqui não, quando você diz que vai empreender para alguém, o pessoal diz, menino tenta outra coisa. Vai empreender porque não conseguiu passar no concurso, porque não conseguiu fazer uma atividade ou outra. O pessoal desacredita muito, Desacredita muito. Essa pegada, pessoal, que vocês estão sentindo aqui em Rafael, de falar que no escritório foi bem recebido, que hoje estaria lá no escritório sendo um grande advogado, provavelmente sim, Rafael. Talvez hoje, se você estivesse na Frutuoso Advocacia, talvez hoje você fosse já um coordenador, porque você sabe que a gente tem uma política bacana de ascensão dos nossos valores. Mas tudo isso, Rafael, é um modelo de gestão. Porque nós temos hoje a clara visão de que as pessoas, elas vivem os seus próprios sonhos. Eu não posso te chamar, Rafael, vem viver aqui o sonho de André e vem construir o meu escritório e me ajudar. Não, Rafael constrói o sonho dele. Agora, a gente precisa entender que o sonho de Rafael, ele pode casar com o sonho da Frutuoso Advocacia, no caso, ou de qualquer escritório que você esteja nos ouvindo, quando você harmoniza esses sonhos, que é o crescimento do escritório, mas um escritório que cresce levando as pessoas consigo. E é essa filosofia que a gente tem tentado implantar, e graças a Deus as suas palavras aqui confirmam isso, que a gente vem conseguindo, porque a gente pensa em crescer o escritório, mas também fazer as pessoas que estão conosco crescer juntos. E essa é a magia da gestão, entender que as pessoas precisam de sonhos, precisam sonhar e precisam crescer junto com a empresa. Isso. E assim, vale também ressaltar que é importante você se sentir bem no local onde você trabalha, você tem uma estrutura que você tem esse acolhimento, tem essa possibilidade de ter uma carreira, um plano de carreira, de avançar nos negócios. Eu, particularmente, eu sempre tive essa veia, eu acredito que uma manchazinha do empreendedorismo. Sempre fui meio afoito, meio de arriscar, eu sou meio de fazer as coisas acontecerem. E assim, como eu estava falando, realmente eu acho que é uma cultura mesmo que está em mim. Eu via muito, aprendi muito na Frutuoso. Então, de fazer acontecer, de correr atrás, acho que é muito particular, né? Então, nem todo mundo tem uma mente 100% empreendedora. E como você falou uma coisa muito interessante. Às vezes as pessoas não têm como viver seu sonho. E é isso que muitas vezes hoje, nem sempre eu tive equipe, eu iniciei na advocacia sozinho, como eu estava falando. Comecei lá no quarto dos meus pais, mas para não cortar aqui, até para você contratar hoje em dia, tem que ser pessoas que acreditem também no sonho do negócio, que acreditem no projeto, pelo menos isso. Sim. Para seguir com você, com uma certa... Seguindo um horizonte Sim, ali. Tem uma linha, né? Tem uma linha. Tem essa missão, os mesmos valores, tudo Sim, isso. sem dúvida. É importante. Rafael, hoje você está com o seu escritório Isso. a pleno vapor. Fala pra gente, como é que foi colocar um escritório de advocacia, que é um gesto, um ato de muita coragem, né? Os advogados que estão nos ouvindo hoje, que são donos dos seus próprios escritórios, sabem disso. Como é que foi a ideia de botar o escritório de advocacia e como é que foi o começo do seu escritório? Isso. A ideia de montar um escritório de advocacia foi realmente da necessidade. Acho que eu já tinha um escritório, uma salinha sublocada em um estabelecimento. Trabalhei muito tempo com a parceria em administrador e sublocava 2 salas lá. Eu tinha uma equipezinha pequena, comecei com um estagiário
Já estava na advocacia rodando, mas tudo começou nessa parte. Quando eu passei no exame de ordem, antes de jurar, acho que eu fui fazer uma diligência, né? Encontrei um ex-colega no fórum, inclusive que estagiou comigo também na Frutuoso. Quem E foi? aí, Jefferson. Jefferson. Isso. E aí nós nos encontramos lá, ele estava com outro colega, também muito gente boa, e eles estavam na área do direito penal. E eu estava estudando muito para concurso, eu gostava muito de processo penal, administrativo, constitucional e penal mesmo, material. E ele fez, e aí, Rafael, como é que tá na época? A gente fazia muito diligência, ele sabia que a gente era ponto de bala, sabia que a gente sabia resolver demanda e gostava de botar as coisas para frente. Aí ele fez, e aí, como é que tá advogando? E assim, quando eu era primeiro e segundo, ele já era nono. Então, logo ele tem uns 3 anos assim de advogado na nossa frente. E aí ele fez, e aí, tá advogando, como é que tá? Eu falei, pô, acabei de passar, mas fazendo a segunda fase, mas não jurei ainda. Ele fez, pô, já tu gosta de direito penal? Eu falei, gosto. Ele fez, então bora sentar para conversar, que eu tô montando um escritório, tô com uma oportunidade pra gente montar um negócio. Esse aqui é fulano, é meu sócio também, que é minha empresa. Hoje é um grande amigo, um cara que eu tenho muita admiração, Técio. E ele fez, já tá com Corolla, então vamos seguir. Eu disse, poxa, então já estão Já tá advogando com pra Corolla. caramba, os caras tão bem, velho. Já tá Assim, com vamos Corolla. sentar. E assim, esse colega teve uma oportunidade ímpar, nós, né, nós três, ele chamou pro projeto, a gente, uma oportunidade que acontece com pouquíssimos advogados, eu acredito que acontece em 100 mil advogados, né? A gente teve a oportunidade de advogar com direito penal para eu não sei nem se vale, se eu tenho condição hoje de abrir assim, mas a gente advogou realmente bem forte com história em direito penal para a gente chama de firma lá, mas era uma organização e fazia muito direito penal, era uma coisa muito bacana, foi uma grande experiência, uma enxurrada de experiência assim, em pouco tempo. E eu precisei sair porque eu via que era um direito que não me agradava muito. Trabalhar na defesa plena, assim, de alguns interesses que eu não gostava. E, assim, eu acho muito bacana o direito penal, o direito processual penal, os princípios do direito penal como um todo, de processo, né? As garantias constitucionais, toda a garantia que existe. Mas eu não me encaixei nessa advocacia. E aí, eu comecei a partir daí, já tinha jurado, comecei a advogar um pouquinho em diversas áreas, naveguei em diversas áreas. Um pouquinho de direito previdenciário, um cliente que meu pai arrumava para mim, um trabalhista que eu não gosto, não achava, assim, todo respeito a todas as áreas do direito. Você que está começando na advocacia, no empreendedorismo, seja no estágio, onde for, existem vários nichos da advocacia, vários ramos do direito, que você pode se adaptar, ter uma. É muito de perfil, né, Rafael? Você escolher aquilo que você tem uma familiaridade, né? Porque hoje, direito previdenciário que você não gosta, tem escritórios hoje que estão riquíssimos fazendo só direito previdenciário. É muito de perfil, né? Mas, pessoal, estamos aqui hoje com o Rafael Leal, dono de um escritório de advocacia, um jovem empreendedor. E já quero te convidar para curtir esse episódio. Curta para que o algoritmo entenda que você gosta desse tipo de conteúdo e ele te encaminhe cada vez mais os episódios da Frutuoso Cast que vão ao ar toda terça-feira às 17h07. Rafael, e aí você fundou seu escritório ali, conhecendo essas áreas. Pronto. E como é que tá? E como é que tá? Pois não, desculpe. A partir daí, da fundação do escritório, né, que começou nessa parte de direito penal, eu comecei depois a sair da sociedade, fiquei um pouco sozinho, naveguei em várias áreas, que foi meio que generalista. Como eu estava para concurso, eu achava que sabia de tudo. Todo advogado iniciante, ele meio que vira clínico geral ali, né? Isso aí naveguei em direito previdenciário, direito trabalhista, várias áreas ali. E, por incrível que pareça, eu fiquei assim, voltei a estudar para concurso. Logrei êxito em alguns concursos. Teve um que foi muito bacana, eu reprovei no exame médico, porque tem um problema de vista, estava previsto no edital, impedimento de tomar posse por causa dessa doença ceratocone que eu tenho. Mas aí, Deus sabe que para mim Deus está em todas as coisas. E acho que o meu propósito era advogar, né? Uhum. Então, voltei para casa do meu pai, ali estudando naquele quartinho, torei a porta de um guarda-roupa que eu tinha, que lá para abrir a porta já dava em cima da cama. Então, eu tirei a cama, deixei só o colchão, para eu puxar a cadeira, que eu botei só uma portinha assim, 2 cantoneiras, não tenho vergonha de contar essa história, que é a minha história mesmo. Botei 2 cantoneiras assim, uma portinha, um notebook,
que eu tinha, e para eu puxar a cadeira para sentar, eu tinha que levantar o colchão. Era bem apertadinho. E ali eu fui montar o escritório. Ali era meu escritório. Então, eu era TI, eu tinha que botar segurança no computador, eu era vendas, eu era toda a parte do escritório geral, porque o empreendimento ele tem diversas interdisciplinas ali no empreendedorismo. Você é comercial, é financeiro, é tudo. Então, começou dali e numa oportunidade surgiu uma veia do direito em direito civil, que foi o que eu sempre trabalhei desde o estágio, sempre gostei muito de direito civil, processo civil, e foi trabalhar com condomínios. Trabalhei nessa parceria que eu tinha mencionado antes, dentro de uma administradora, e trabalhei, ralei pra caramba para conseguir entrar nesse mercado. E era teu sonho ter um escritório de advocacia? Sempre foi meu sonho ter um escritório de advocacia. É realmente um grande sonho. Ser advogado e ter um escritório. Impressionante como os sonhos, né? Como os sonhos movem a gente, né? Você falou de sonho. Eu estou vendo aqui Rafael falando sobre estágio. Eu me lembro do período que eu era estagiário. Vê que história interessante. Eu lembro do meu primeiro carro que eu comprei como estagiário. Na verdade, meu primeiro carro da minha vida eu comprei enquanto estagiário de direito. E eu lembro do dia que eu comprei o carro. Quando eu comprei o carro, eu cheguei na sala de aula, estava tendo aula de direito processual penal. Eu entrei na sala de aula, no meio da aula, bati na porta, pessoal, professora, licença aqui, eu lembro do nome da minha professora, a professora Daisy, se ela estiver nos vendo aqui. Daisy Nunes. Daisy Nunes. Foi minha professora também. Beijo, professora Daisy, se ela estiver vendo. Eu lembro do nome da minha professora, eu lembro dos meus amigos. Pessoal, professora, me dê licença. Aí virei para os caras assim na sala de aula, pessoal, comprei meu primeiro carro, vamos lá no estacionamento, todo mundo vê. Aí a gente desceu no meio da aula para olhar o carro, era um Palio 1998, branco, branco porque provavelmente devia ser um táxi, branco, 2 portas, 200 mil quilômetros rodados, uma carroça. Rodado, viu? Quando eu cheguei lá, que mostrei o carro, aí eu lembro do nome do meu amigo, Hugo, se o Hugo estiver vendo, um abraço também. O Hugo olhou assim pra mim e fez, Frutuoso, por que tu tá mostrando esse negócio? Esconde isso. Eu não enxergava que o carro era horroroso, que o carro era feio, era carro derrubado. Mas naquele momento era uma conquista, né? Meu sonho era pra mim, que vivia de ônibus assim pra baixo, aquilo ali era uma conquista incomensurável. Até hoje, esse dia está na minha memória, o dia que eu comprei meu primeiro carro, ainda como estudante de direito, estagiário de direito, mas é um dia que marcou a minha vida. Muito interessante isso que você falou de demonstrar uma conquista, né? Você chamou seus amigos ali que estavam na faculdade para contar ali que você tinha comprado um carro, independente da condição, era um sonho que você tinha, você foi mostrar. E muita gente tem problema em falar de dinheiro, assim, lógico que existe uma diferença entre contar vantagem e falar de dinheiro. E demonstrar ali suas conquistas para quem você gosta, quem você acredita, seus colegas de sala de aula. E assim, no estágio, eu lembro também quando eu comprei meu primeiro carro. Não sei se você lembra que eu tinha um Celtinha preto. Lembro. E aí eu passei um bom tempo de ônibus, fazendo atividade externa, diligências externas de ônibus. E quando comprei meu primeiro carro também foi uma felicidade. Para mim foi, poxa, agora eu posso ir à vontade. Eu lembro de uma vez, André, que eu tava, na época o escritório tava bombando, e continua bombando, né? Mas na época tava estourado muito as distribuições de ações. Então a gente levava assim, ó, uma maçaroca de papel para distribuir ações. Cada ação era mais ou menos assim, levava Lá na 10, Frutuoso. 12 por dia, amigo. Você sabe bem disso. Sim. Por dia a gente distribuía muita ação, e ainda continua distribuindo. Se você É porque hoje não tem mais essa maçaroca de gente indo lá, porque tudo é PJE. Então a indústria está girando. Facilitou muito. A vida da gente. Mas realmente a gente teve um momento que a gente pipocou de ações distribuídas ao dia. Eu lembro que a distribuição dos fóruns me ligavam. Olha, chegou hoje 20 ações para distribuir. Qual é a prioridade aqui? Porque eu não vou conseguir distribuir tudo. Era um caos. Graças a Deus que hoje é PJE e hoje é nossos próprios advogados. Isso aí é uma grande admiração para mim. Eu era já um grande admirador. Falava, meu irmão, na época a gente tinha uma gíria assim que era sinistro. O que era sinistro era top. Era no momento. Né? Eu falava, doutor André é um advogado sinistro, meu irmão. Pô, quando eu crescer, eu quero ser assim. Realmente eu tenho essa referência, sem demagogia, sem mentira. O mercado conhece e tá aí para validar isso que eu tô dizendo, que é uma referência. E sobre esse episódio, eu tava gerando, assim, de processos para distribuir. Eu tava com uma maçaroca de papel e eu levava de ônibus.
Quando eu peguei um ônibus ali na Rui Barbosa, fui descer lá na integração de Joana Bezerra, eu ia muito para Recife, porque tinha dificuldade de deslocamento para ir para Camaragibe, Paulista era mais distante, 2 ônibus talvez. Eu ia muito para Recife. Cheguei lá para distribuir. Nesse dia tava chovendo pra caramba. Eu tirei aquele terninho, Colombo, aquele bem bonito. Aquele colombozinho. Joguei por cima, assim, fiquei na parada. E aí eu disse, meu Deus, não posso deixar molhar para não distribuir lá. Quando eu desci, cheguei no fórum, uns advogados, tudo bem arrumado, achei aquele saltão, toque, toque, passando, e eu todo molhado, parecia um pinto molhado. Aí, passando lá, e eu disse, e os advogados numa beca, numa presença, meu Deus, o que eu tô fazendo daqui? Meu olho vermelho. Eu acho que eu tinha um celular na época, eu liguei pra hoje minha esposa, Amanda, que tá comigo há 15 anos, Mulher Maravilha pra mim, é sensacional. Acho que as coisas vêm acontecendo, porque a gente se construiu junto muito. E aí, sobre isso, eu liguei pra ela, pô, que negócio chato do caramba, tô todo molhado aqui, todo bem vestido, eu com esse terno feio, não sei o quê, e distribuí. Na advocacia e no empreendedorismo tem isso, tem dia que é sorriso de orelha a orelha, você consegue fechar um excelente contrato, fazer uma excelente audiência, um excelente atendimento, ter um alvará, um processo judicial procedente, várias são as alegrias, mas também os dissabores, às vezes são dolorosos. Se você não tiver um emocional equilibrado, uma saúde estabelecida ali para lidar com essa dinâmica da vida do empreendedorismo, e na advocacia não é diferente. É verdade. Você acaba tendo uma frustração que você pode quebrar as pernas e não querer saber mais. Quantas vezes eu já cheguei assim, por alguns dissabores, e meu Deus, vou voltar a estudar, vou fechar a história, dá vou pro vontade de FIT, deixar vou tudo internar, no ar verdade. Mas não, eu sempre tive essa garra de querer empreender mesmo. Verdade. E assim, tem várias histórias do estágio, né? A gente passou ali, depois da OAB, eu comecei a fazer o estágio dentro da minha casa, né? Fiquei sozinho ali por um tempo, depois consegui uma grande parceria com a administração de condomínio e ralei um bocado para conseguir meu primeiro contrato, para entrar nesse mercado. Não é fácil, tá? Às vezes o pessoal acha que vira uma modinha, um ramo do direito, e você pode, tem espaço para todo mundo. Às vezes a gente morde uma fatia de alguma coisa, o mercado é gigante. Então quando você pega uma parcelinha do mercado ali, existe uma gama de clientela, de direitos para você correr atrás. Então, concorrência nunca foi um calo para mim. Quando eu vejo uma pessoa nascendo, muito pelo contrário, a gente tem que realmente transbordar conhecimento. O conhecimento não pode chegar na gente e morrer. Eu acho muito bonito você transmitir o que conversa no podcast com a qualidade que traz, porque leva realmente esperança, né, para os novos empreendedores e para os mais veteranos também. Sim, a gente sempre está aprendendo aí. É essa a nossa missão aqui, Rafael. A gente está aqui hoje. Eu estava numa zona muito confortável. Como você falou, há, 10 anos atrás, a gente distribuía 20, 30 ações por dia, coisa que muitos escritórios hoje não distribuem em um mês. Então, a gente, de fato, teve muita cauda já na advocacia e nós estávamos numa zona de área de conforto, mas decidimos nos desafiar, lançar esse podcast, lançar a nossa imersão, onde nós ajudamos advogados a melhorar a sua gestão, porque nós estamos aqui nesse mundo para somar. Quem não serve, não serve. A gente está aqui para servir. E é essa a missão de vida aqui da Frutuoso Cast, trazendo conhecimento. Estamos hoje aqui com um jovem, grande empreendedor, Rafael Leal, que vai longe aí. E quero aproveitar para pedir a você para curtir esse episódio. Deixa aqui o teu like se você está gostando desse papo super descontraído. Rafael, deixa eu perguntar a você, como é que você faz? Nós, advogados, não aprendemos gestão na faculdade. Infelizmente, isso não é vergonha para ninguém. Você, advogado, que tem problemas com gestão, com formação de equipe, com desenvolvimento dos teus talentos, prospecção de clientes, não é vergonha nenhuma você dizer que não sabe fazer isso, porque nós não aprendemos isso na cadeira da faculdade. Como é que você tem buscado conhecimento? Como é que você tem buscado se desenvolver para melhorar a tua gestão, a tua advocacia, Rafael? Bom, a história tá meio picada. A gente vai para o estágio, volta para como funcionar o escritório e vai lá em Frutuoso. Mas assim, como eu desenvolvo essa parte agora da minha gestão, né? Eu realmente venho buscando aprender um pouco mais de liderança através de livros, de busca de conhecimento. Eu noto que eu gosto muito de um livro da Bíblia. A Escritura Sagrada, ela tem, quando você tem o direcionamento certo, né? E vai buscar conhecimento, ali é uma fonte de conhecimento divino. Então tem grande liderança ali que dá clareza o que é a sabedoria, o que é conhecimento, a riqueza do conhecimento, né, que vale realmente muito mais do que ouro e prata.
E eu busco através de quem já está no mercado, de grandes líderes aí. Eu gosto muito também de Flávio Augusto, você fala dele. Sim, Flávio sim. Augusto tem um excelente canal também, que tem o Conselho. Lá tem vários assuntos, com o pessoal que é tubarão mesmo, em marketing, gestão de pessoas. Eu busco realmente ler livros também. E a gente tem que ir se qualificando, se moldando, porque senão a gente fica para trás. Acho que realmente é ir buscando mesmo Perfeito. Buscar conhecimento. conhecimento. Perfeito. E, Rafael, hoje, divulga aqui. Eu quero que você deixe suas redes para quem hoje quiser lhe contratar, quiser lhe encontrar. Você tem um site, você tem um e-mail. Onde é que a gente consegue encontrar Dr. Rafael Leal? Muito bom. Essa pergunta a gente consegue através me encontrar lá de forma totalmente pessoal em @Rafael N Leal, é o meu Instagram pessoal, Perfeito. e @Leve Cobranças, Cobrancas. Nossos Instagrams, eles estão bem numa fase embrionária. Eu sou o tipo de advogado que nasceu muito de forma orgânica. E assim, realmente na relação de estar indo para a assembleia inclusive hoje eu tenho uma assembleia, a gente vai sair daqui, eu vou para uma assembleia, tive Vamos correr aqui para liberar que Rafael tem hoje Assembleia Condominial hoje. E aí, por estar tanto em condomínio, assim, falando com coletividade, com gente, muitas pessoas ao mesmo tempo. Hoje eu acredito que vai dar pelo menos umas 80 pessoas na Assembleia de hoje. Na de ontem deu bastante também, acredito, mais de 100. Então, assim, o pessoal me conhece de forma muito orgânica. Eu não investi ainda numa parte de marketing digital e é uma coisa que tá na pauta total. Inclusive, no nosso caderno de empresarial, que a gente costuma desenhar nosso negócio, nosso plano, tudo, uma das partes, a gente chama de pilares na nossa empresa, é a parte comercial. Perfeito. Então, você tem um marketing hoje desenvolvido, você estava comentando comigo, tráfego pago, os canais de comunicação, de relacionamento, é importantíssimo, né? Você tendo na sua empresa para você conseguir vender, senão você vai acabar não sendo visto mais. Hoje nós temos valores, né? Eu pergunto a você, qual é o seu valor, André? O meu valor. Então, assim, o meu valor, eu sei, é o que me trouxe até aqui, aquele menino que estava no estágio, é o Rafael de hoje, de vários aprendizados, de várias molduras que vem acontecendo, que a gente vem buscando também. A gente sabe nossos valores, mas hoje no mercado digital, na era digital que a gente está vivendo, as pessoas não percebem o seu valor dessa forma. Percebe seu valor através da quantidade de seguidores, do seu engajamento. Eles vão como você disse, para lhe encontrar, vão lhe encontrar ali no conteúdo que você está produzindo. Então, achei muito, muito bacana você perguntar da minha rede. Nós vamos nos lançar aqui enquanto marketing digital. A gente vai realmente nascer nessa parte de marketing, de canais de atendimento, de relacionamento, a gente já tem, mas está realmente numa fase precisando totalmente pegar uma força, uma robustez. Com certeza, a gente já está navegando nisso. Como você falou, a gente está na fase de implantação também do escritório. A gente passou por uma grande reforma no escritório. A gente botou um escritório totalmente novo, de piso ao teto, a tudo a gente fez. Tudo mesmo, balcão, tudo. Então a gente fez aquele investimento e como está partida a conversa, a gente volta ali. Depois que a gente começou no empreendedorismo da advocacia, a gente teve a nossa primeira contratação. Eu já estava advogando, e aí eu precisei contratar um estagiário. Minha demanda estava começando a crescer, já tinha na dinâmica de assembleia, de todo dia estar em assembleia. E comecei a executar bastante na adimplência, vários processos, a gente chegou a ter quase 2.000 processos numa época. E é uma dinâmica que era enxugar gelo. A partir do momento que a gente está distribuindo a ação, a gente também está fazendo muito acordo e extinguindo o processo. Então, a gente precisava de mão de obra, não conseguia atender tudo sozinho, fazer peça, fazer tudo. Realmente, essa dinâmica do escritório de advocacia requer vários setores, né? O setor de dar movimento nos processos, de diligência, de atendimento e tudo. Então, a gente realmente começou ali na parte... A primeira contratação, contratei uma estagiária, maravilhosa ela, precisou partir, porque realmente teve uma dinâmica de o marido dela passando um concurso, e aí começou o história a se desenvolver. E a gente formou a equipe e começou a desenrolar mesmo essa parte de escritório mesmo, e realmente estamos aqui. Perfeito. Pessoal, é muito importante esse episódio de hoje, para que você, jovem advogado, se inspire aqui no exemplo de Rafael Leal. Rafael Leal é um jovem advogado que colocou o seu próprio escritório de advocacia,
que está buscando conhecer mais sobre gestão, está buscando desenvolver equipe, e você está vendo aqui acontecer ao vivo. Está sendo gravado, né? Mas não tem take, não há corte. Está aqui um bate-papo sobre os perrengues da advocacia. Isso, e quanto a esse par de take e corte, realmente, eu antes de vir para cá pro podcast, fiquei, meu Deus, não consegui preparar nada. Eu até vi umas vídeos, não sei o quê, mas no correria do dia a dia não consegui parar para ver nada. E realmente, não tem nada preparado aqui. Não É uma tem. conversa realmente muito leve, muito solta. Doutor André, deixa a gente ter à vontade aqui. E realmente a gente vai levantar algumas bolas aí de gestão mesmo, de escritório, com as coisas, as dificuldades que a gente tem. Mais uma vez a gente fala, repete, que não é fácil, mas é possível. Então você que realmente está aí na linha da advocacia, está empreendendo, montando seu escritório, é um nível de persistência. Buscar conhecimento, realmente ter se encontrar, porque assim, meu escritório hoje, eu tive que encontrar uma veia, eu costumo chamar assim, um nicho, para poder advogar e desenvolver nessa área. Eu amo, sempre adorei, desde o início da faculdade de Direito Civil. Então, era muito bom trabalhar com Direito Civil, naveguei em várias áreas do direito, acabando me encontrando novamente com o Direito Civil, que é na área de imobiliário e condominial. Isso para mim é cargo-chefe. Adoro estar em assembleia, gosto de trabalhar com inadimplência, gosto de trabalhar com toda a parte de análise de contrato, de vícios construtivos, de várias dinâmicas do direito imobiliário, regularização de imóvel. Então, você tem que se encontrar, né? E aí vai desenvolvendo toda essa mecânica que exige aí a parte empresarial, a parte de cuidar do seu próprio negócio. Olha, Rafael, você é a prova disso. Eu também sou a prova disso, daquilo que eu venho sempre dizendo isso para os advogados que nos ouvem no nosso podcast, que nos ouvem no Instagram, em todas as redes que a gente fala. Não existe momento ideal para começar. Sempre é o momento. Você nunca vai estar pronto. Nós estamos sempre em desenvolvimento. Quando eu tiver um carro, eu boto o meu escritório. Bote sem carro. Quando eu tiver um localzinho físico, eu vou botar meu escritório. Bote sem local físico. Quando eu fizer, sei lá, já vi até advogado, quando eu fizer uma rinoplastia que melhorar meu nariz, aí eu lanço meu escritório. E é aquela dinâmica. Não existe momento melhor do que agora. Melhor do que agora só se você fizesse ontem, e melhor do que amanhã só se você fizer hoje. Coloque o circo para andar, coloque o bloco na rua, que Deus vai lhe ajudar e as demais coisas virão. Agora comece e dê o primeiro passo. Perfeitamente. A gente faz até uma referência ao livro a Bíblia, novamente. Gideão teve uma história parecida. Quem não conhece a história de Gideão, era um camarada que no início da história dele dizia que Deus estava procurando uma pessoa para representar ele me perdoe aí se eu estiver tanto equivocado na minha interpretação. Mas ele não tinha onde malhar o trigo. Ele tinha um lagar, que é onde se pisava as uvas. E ele malhava o trigo no lagar. O que significa isso? Ele usava o que ele tinha. Então a gente tem que usar o espaço que tem. Eu comecei ali num quartinho, realmente, com um pedaço de madeira de porta de guarda-roupa, 2 cantoneiras ali. E comecei a fazer mexendo de processo ali com planilha de Excel, até que foi desenvolvendo. A gente vai cuidando de todas as áreas que tem, existe financeiro. Eu achava que sabia fazer gestão, André. Há um tempo atrás, a gente sempre está aprendendo. Você está se especializando, a gente vem buscando. E eu achava que sabia cuidar de financeiro. Financeiro é uma área crucial na gestão do seu negócio. E eu achava que fazer meu pagamento de folha, fazer meu pagamento do que tinha, sobrava um dinheirinho, fazer meu conta de receber e pagar, sobrava um dinheirinho e estava tudo certo. Depois eu comecei a me aprofundar um pouquinho mais, que eu fui fazer uma consultoria, tá? Uma consultoria surreal da Evolution, de André Frutuoso. Estou aqui vendendo, mas porque realmente o pessoal... Eu já conheci o trabalho de André Frutuoso, que era um cara totalmente capaz em gestão e administração. Eu aprendi muito com ele, disse, o cara pode agregar também no meu negócio. Depois que eu fiz a imersão, que é ímpar, um conteúdo maravilhoso, é até ponto de inflexão também na vida de muitas gestões aí. Já tenho ouvido as referências, na minha foi também. Rafael participou da nossa imersão em gestão de escritórios de advocacia, viu, pessoal? Isso, da 1.0 e foi surreal, sensacional. Gostou, Rafael? Muito. Ali realmente você dá uma clareza, coisas que... Tem coisa que é óbvio, tem que ser dito, tem coisa... Advogar, gente. Advogar, eu costumo dizer que é simples e complexo ao mesmo tempo. Tem gente que diz, de simples não tem nada. É uma dinâmica grande. Sim. E também é uma atividade complexa. Tem atendimento, tem processo, tem a parte operacional, estratégica, tem várias situações. E assim,
fazendo o link do financeiro, eu achava que sabia cuidar do meu financeiro, tudinho. Quando eu fui fazer o meu balanço patrimonial, meu balancete ali, ver o meu histórico, eu vi que estava meio que totalmente bagunçado. Nem eu sabia o que estava pagando, o que estava fazendo, fazer um orçamento. E eu comecei a analisar direitinho. Não tinha um planejamento estratégico, planejamento financeiro, não fazia controladoria do negócio, tesouraria, várias dinâmicas da parte financeira mesmo, de como orçar, uma previsão de orçamento, tudo. E fiquei meio perdido. E assistindo vários, um pessoal que a gente tava buscando, eu fiz uma pergunta em casa. Minha esposa Amanda é contadora e financista. Ela faz investimentos, eu fico com a rapinha do tarde. Do que eu ganho, eu fico com o meu pedacinho assim, tô para ela, faz investimentos aí em tudo, pulverizando. E aí eu perguntei, amor, tu sabe o que é lucro EBITDA? Aí ela, me explicou a sigla em inglês e como é que funcionava. Eu disse, oxente, tu sabe? Ela fez, sei, menino, tu sabe também, é? Ela fez, sei, tava vendo uns negócios. Eu pensei que eu tava te explicando. E aí eu notei, realmente, os livros que ela tem, que ela lê, que ela realmente... Eu acho que no mesmo... Não que a gente esteja em algum lugar, a gente só não é mais embrionário, mas a gente já deu o primeiro passo. Onde eu consegui chegar na advocacia onde eu estou hoje, ela está talvez no mesmo nível ou muito mais na parte de contabilidade de financeiro. Ele disse, caramba, eu tenho um tesouro dentro de casa e não sabia. E aí a gente começou a tentar fazer negócios juntos. Não é fácil dividir. Aí a gente bate muito papo mesmo, a gente tem um diálogo muito aberto, eu sou muito comunicativo. E sento com ela para conversar na grande. Fiz, olha, amor, a gente mais que nunca agora, a gente divide matrimônio, paternidade, casamento, e agora a gente é Empresa, sócio, ela virou família. minha sócia mesmo, na Leve Legal. Cobranças, e tá detonando no financeiro. A parte Legal. de diretoria, assim, nível massa mesmo. Porque ela é contadora, né, Rafael? Isso, contadora. O que você está trazendo aqui, Rafael, para a gente é nada mais, nada menos do que o princípio da especialidade. E é uma das coisas, eu vou contar uma história aqui, de como a gente, com o princípio da especialidade, conseguiu arrumar entre aspas, 6 milhões de reais. A gente tinha um cliente, eu não vou, obviamente, dizer o nome do cliente, mas nós tínhamos um cliente lá no escritório que era uma indústria. Vou entrar no nome do cliente. E esse cliente era na área do direito imobiliário. Ele teve uma condenação a pagar 8 milhões de reais para uma prefeitura. A prefeitura, eu posso dizer, foi a prefeitura de Olinda, aqui na região metropolitana do Recife. Por uma questão de direito imobiliário, um edital que foi lançado. E esse cliente chegou lá no escritório com a mão na cabeça, não sabendo como pagaria 8 milhões de reais para a prefeitura. E nós advogamos na área do direito imobiliário, você sabe disso, você participou lá da Frutuosa Advocacia. E esse processo ele foi para o núcleo de direito imobiliário lá da Frutuosa Advocacia. E a gente reduziu essa indenização dele, que ele tinha que pagar à prefeitura, de 8 milhões de reais, reduzimos para 2 milhões de reais. E, na verdade, o direito dele era um direito que a gente tinha dimensionado, que ele teria que pagar cerca de 3 milhões, a gente reduziu para 2 milhões. Então, reduzimos de 8 para 2 milhões de reais, um lucro de 6 milhões de reais esse cliente conseguiu. Eu consegui isso porque eu tenho meus lindos olhos verdes? Não. Princípio da especialidade. E na gestão, Rafael, que é o que você está fazendo, é a mesma coisa. Quando a gente ficar especialista em gestão, você usou uma expressão aqui, EBITDA, EBITDA, é uma expressão de quem faz gestão, porque só tem EBITDA no seu negócio quem faz gestão. Então, quando a gente fica especialista em gestão, não tem perigo. Os resultados vêm porque é o princípio da especialidade. Não tem como um médico cardiologista não saber de coração. Não tem como um dermatologista não saber de pele. Então, não tem como um gestor não entender de contas a receber, contas a pagar, fluxo de caixa, lucro, margem líquida, lucro operacional, lucro bruto, lucro líquido. Então, os resultados vão vir, invista em gestão. E é esse o conselho que a gente deixa aqui para as pessoas, porque a coisa acontece. Perfeito. E até em gestão de história de advocacia, eu falo mais uma vez, certamente aqui pela organização da questão, deve ter aqui embaixo o QR Code da imersão. Não sei se vai ser 3.0 agora, realmente vem crescendo. E é gestão de história de advocacia. Você vai ter uma visão muito bacana
para poder avançar no seu próprio negócio de gestão. E é isso. A gente, enquanto gestor, né, advogado ele é gestor por si só, pela própria natureza do negócio. Sim. Você tem que fazer contrato de honorários, você tem que fazer redigir, você tem várias dinâmicas na advocacia. Verdade. Assim, a gente fala aqui para advogados e para outros empreendedores também, né? Você falou uma coisa que realmente dá aquele match, a gente vai aprendendo, fica empolgado para falar. E realmente a gente tem que estar ali em todas as áreas do negócio. A gente tem que estar no financeiro, tem que estar no TI, tem que estar no marketing, tem que estar comercial, né, em geral. Toda a dinâmica na venda, em tudo. Então, assim, para fazer uma grande dinâmica que os advogados têm uma dificuldade. Como cobrar meus honorários, meus primeiros honorários? Eu lembro dos meus primeiros honorários. Perrengue da advocacia. E aí ele ficava assim, quanto eu cobro, como eu cobro, faça um contrato de honorários, e aí você vai ter que buscar esse conhecimento, desenvolver isso, a gente pode dar umas dicas, na imersão dá muito, captação de cliente, tem tanta dinâmica aí, né? E assim, você enquanto gestor tem realmente o dever de estar zelando ali pela busca mesmo e estar imerso em todas as áreas. Realmente Verdade. você vai ter que estar ali ventilando, Verdade. cuidando de tudo um pouco. Eu costumo, André, no meu escritório, minha vida é regada à rotina, né? Desde a hora que eu acordo, já passei com o menino, que é o cachorro, faço minhas coisinhas. E assim, tá até uma dinâmica um pouquinho complicada agora, que eu tô dormindo pouco pra caramba. Dormindo pouco, dormindo tarde e acordando cedo. Pra você ter noção, eu tava acordando essa semana passada de implantação da nova sede do escritório, que fica ali na Gaminon. Eu dormindo às 4 horas da manhã, acordando de 6. Quase uma semana assim, velho, sem sono. Por isso que eu tô meio aéreo, assim, meio pistolado. Mas realmente é fase. Eu falei até pra mim, ó, isso aí é fase, não vou viver assim, a gente quer saúde, quero curtir minha filha, tudinho, mas uma semaninha, 2, não vai matar ninguém. Às vezes é o momento que você tem que investir ali, se Sim, dedicar ao sem máximo. dúvida. Todo mundo passa por isso no seu negócio. Tem que ter se você é casado, tem um parceiro, tem um relacionamento, tem que haver esse entendimento, né, de que é um momento, de que ambos vão desfrutar ali em um dado momento lá na frente, vai conseguir fazer aquela tão sonhada viagem, ter aquela casa dos sonhos, um carro bacana. É aquele momento de dar o gás ali no seu negócio e tudo é fácil. Mas realmente eu sempre fui regado à rotina. Rotina é uma coisa crucial ali para você conseguir ter uma organização. E eu, falando sobre isso, eu realmente tenho uma rotina hoje de estar em todos os setores. Então, eu tenho 30 minutos por dia. Na minha sala tem uma mesa de reunião também. Tem a minha mesa de reunião que eu boto o pessoal de cada setor para a gente estar batendo papo, inovando, melhorando nossos procedimentos, revendo nossos contratos, sempre revendo nossas peças, Sim. nosso modo de operação. Às vezes eu mesmo, como eu trabalho muito com recuperação de crédito e de inadimplência, às vezes eu faço cobrança na frente dos estagiários, Para dar o para exemplo, dar o exemplo, para ver como é para que que eles funciona. vejam como é que funciona. Eu até costumo brincar com os meninos, olha, é Isso- difícil, 99% eu fecho, se eu ligar eu fecho. E aí, se eu tenho essa condição, nada mais justo do que eu mostrar como é que se faz. Ensinar A gente como é tem que que ser faz. escola também. Exato, exato. Isso que você está falando, Rafael, e fazendo é gestão. E é por isso que nós temos, eu vou aqui aproveitar esse espaço para lhe apresentar nossa imersão. Pessoal, é muito difícil a gestão na advocacia. Nós, advogados, não sabemos fazer gestão, ponto. Não aprendemos na faculdade, não sabemos gerenciar rotinas, criar departamentos, como funciona um RH, uma contabilidade, um financeiro, um DP. Nós criamos no escritório Frutos da Advocacia agora o setor de pessoas e culturas. Provavelmente você nunca ouviu falar disso. Pessoas e culturas, um setor novo no escritório, porque a gestão ela está a todo momento avançando. E se você quer conhecer mais sobre gestão, eu te convido a conhecer a nossa imersão de gestão em escritório de advocacia. O QR Code está aqui para que você possa acessar e entender os caminhos para melhorar a tua advocacia, porque com técnica, com ferramentas, com as alavancas, eu não lembro quem dizia essa frase, acho que era Albert Einstein, mas ele dizia: me dá a alavanca correta e eu movo o mundo, porque a alavanca ela tem o poder de melhorar muito e catapultar os grandes pesos da sociedade. Rafael, André, rapidinho, só para a gente fechar isso, você falou um ponto importante de 2 setores aí que eu não comentei, DP e RH, e criou um setor agora de pessoas, né? Sim. Então, hoje na advocacia, você que é advogado, o nosso maior recurso, nosso produto, se a gente puder chamar assim, que a gente faz serviço,
é exercido por pessoas. Sim. Então a gente realmente tem que ter treinamento, tem que ter revisão dos processos de trabalho, a gente tem que estar junto das Sim, pessoas toda para hora. valorizar. Verdade. E a alavanca também, cargo-chefe, alavanca, a gente treina, eu gosto muito de treinar, hoje treino muito jiu-jitsu, e o jogo de quadril, tudo, a alavanca, ela move montanha, move pedras Faz enormes. milagre, né? Exatamente. Então, a dinâmica da alavanca aí, se você fizer esse estudo aí, deixa esse pontinho aí para você entender o funcionamento que causa uma alavanca, o potencial de que uma alavanca pode Uma alavanca. realmente mover aquele desenho lá que o coiote vai pegar papalégua, ele joga uma pedra gigante e jogando Sim, uma alavanca. uma Então, alavanca. realmente são processinhos ali, coisas simples que se você implementar no seu negócio, através de ir buscando conhecimento, evidentemente, você vai conseguir lograr as alturas, né? Perfeito. E na nossa imersão, Rafael testemunha, a gente dá diversas alavancas, é uma coisa extraordinária. Rafael, chegamos ao final do nosso podcast e no final nós temos um bate-bola em que eu faço uma pergunta rápida para o meu convidado e o meu convidado me dá uma resposta rápida. Não tem pergunta, não tem resposta certa ou resposta errada. Fala o que vier do seu coração, um bate-bola rápido. Meu amigo, isso é realmente sem preparação. Eu sou indeciso pra caramba, viu? Se isso aí vai dar. Aí você vai se sair bem. Vamos lá. Preparado? Vamos, bota bala. Vamos lá, Rafael, um prato favorito. Ó, um só. Um só. Eu gosto muito de. Eu vou botar sashimi. Gosto Top. muito de sashimi. Japonesinho. Um livro. Um livro também. Um só, posso dizer mais de um. Pode dizer mais de um. Veja só, um livro bacana que eu acabei de mencionar. Se você tiver o direcionamento legal, correto, eu gostaria de pontuar a Bíblia. Realmente é fenomenal. Perfeito. Mas um livro de empreendedorismo aqui deu uma chegada junto para mim é Sonho Grande. Sonho Grande tem uma dinâmica ali de criar cultura, de você É o do fazer... Lema. Isso. Jorge Paulo Lema, Beto Sucupira e Lema, né? Teles. Perfeito. Um sonho, Rafael, que você já realizou na sua vida. Um sonho ser advogado. Um sonho que você ainda quer realizar. Eu quero ter uma empresa com capital aberto. Sonho grande. Parabéns. Rafael quer abrir IPO na Bolsa de Valores. 3 pessoas, Rafael, que sejam referências para você na sua jornada. Pronto. Difícil pergunta, até pra gente não cometer nenhuma injustiça aqui. Mas eu poderia dizer meus pais, como uma pessoa só, né? Minha mãe e meu pai são Grande exemplos de abraço, tudo. viu? A casal São que eu grandes amo. exemplos aí. Meu pai de empreendedor é funcionário público, mas é um cara que realmente está sempre empreendendo, sempre gostou de fazer muito Grande empreendimento. abraço ao Lael, viu? Abraço, amigo. Minha mãe também me sou muito de organização, de tudo, é fenomenal. Vou botar como uma pessoa só. Tá. A outra, André Frutuoso, sempre foi um espelho, amigo. Você sempre Obrigado. foi um referencial Muito para nos mim, honra. enquanto advogado, em tudo, não só por tudo, pela organização, gestão. Sempre vi muito gestão. Como eu disse lá no começo, às vezes eu estava no escritório ali enquanto estagiário, eu via como funcionava cada tintim por tintim do escritório. A gente tinha um setor de almoxerifado, tinha um controle, tinha a recepção funcionando. Eu sempre achei isso muito bacana. E assim, pô, Obrigado. doutor André Frutuoso, quando eu cheguei, já tinha um carrão, era aquele advogado sinistro que a gente costuma dizer. Eu dizia, meu irmão, doutor André, sempre foi referência em tudo isso. Quando eu crescer, quando eu for advogado, realmente era meu sonho ser advogado e hoje eu estou bem realizado. Hoje eu vejo que nenhum concurso hoje é me satisfazer. Claro. Porque realmente a advocacia, você pode realmente... acho que poderia estar muito melhor se não Se tá tivesse... na veia, você vai ser advogado, meu amigo. Quem está nos ouvindo aí, se tiver na sua veia ser advogado, esqueça concurso. Tá aqui um exemplo. Com certeza. E aí, vou dar essa referência de meus pais, de doutor André Frutuoso e minha esposa, Amanda. Sem dúvida, Olha, ela que que foi uma bonito. construção que veio comigo há 15 anos na pegada aí. Só pro Aí coraçãozinho aí, você lê. Quando ele chegar nessa beijão parte, pra minha ela, esposa, porque ó, ela sempre esteve comigo, desde ali é a minha da mocidade que tava ali comigo junto, idas e vindas, aprendizado junto, mas nunca largou o osso, sempre esteve junto, acreditando nos projetos comigo. É sensacional. Minha esposa é referência total. perfeito. A última pergunta, Rafael. Existe um livro você até citou aqui o Flávio Augusto, que ele fala sobre um ponto de inflexão, um momento na sua vida que foi um virar de chave para você chegar aqui onde você está hoje. Qual o ponto de inflexão na vida de Rafael Leal? Pronto, ponto de inflexão. Dá para bater um papo contando a história toda, a gente meio que picou ali. Mas quando eu saí da Frutuoso, eu fui para um outro estágio.
nesse outro estágio, eu tava numa dinâmica ali meio molecão, e nesse estágio eu fui demitido. Foi uma luta para eu conseguir, eu tive que pegar a OAB de estagiário, eu meti as caras, eu tava super comprometido, consegui entrar. Depois que entrei, eu fiquei meio molecotezinho e fui demitido por vacilo. E essa demissão me causou um constrangimento tão grande, se eu posso dizer assim, sem besteira, eu fiquei muito envergonhado. E a partir dali eu comecei a meditar pra caramba e realmente comecei a realmente tentar reencontrar um propósito de viver para Deus. E aí realmente comecei a me conectar com Deus de forma querer honrar meus pais realmente, e para mim foi só sucesso depois dessa demissão. Coisa Eu boa. comecei a realmente enxergar um mundo novo, buscar, foi aí que eu fui pro último estágio, é quando eu tava caminhando por ali, vi uma folha caindo, eu ia na chuva e achava que era uma bênção, foi onde eu criei um relacionamento com Deus e foi transformador. Ponto de inflexão. Tenho vários, tá? Foi um cara, Aquela eu sou demissão foi seu ponto de inflexão. foi um dos grandes pontos de inflexão. Eu tenho vários pontos de inflexão. Sou um cara muito reflexivo, fico meditando. E várias, eu tô com inflexão quase semanalmente. Mas esse foi ponto-chave. Perfeito. Rafael Leal, finalizamos o nosso Frutuoso Cast. Eu vou lhe passar a palavra para que você encerre o podcast. Nós temos 2 estrelas no podcast. Uma é o nosso convidado, e hoje a estrela aqui é você. E a segunda estrela que é quem? O nosso ouvinte, o nosso telespectador. Não sou eu. Eu sou aqui um mero facilitador entre você e a estrela que vai trazer conteúdo para você. Antes de lhe passar a palavra, Rafael, eu quero pedir a você que está nos vendo que curta esse episódio para que você não precise nos pagar nada. Todo o conteúdo que foi disseminado aqui é totalmente gratuito e a curtida não vai te custar um centavo e você ainda ajuda o nosso trabalho. Rafael, vou passar a palavra para que você encerre o podcast. Antes, eu quero lhe agradecer pela sua presença, dizer que foi muito bom ter você aqui, foi um grande prazer, aprendi amigo. muito com você, e você, já profetizo aqui, você vai ser um grande escritório de advocacia a nível do Estado ou a nível do Brasil, porque você é determinado, você é focado, você é um menino de coração. Vou lhe chamar de menino aqui, porque ele vi há 10 anos atrás, chegando de paletó, 2 números maior da Colombo lá no escritório. Mas você é um menino muito promissor, de coração Obrigado, limpo. amigo. E desejo que você tenha grande sucesso na advocacia. Conte comigo para o que você precisar, você sabe disso. Você sempre pode contar comigo. E sucesso na sua jornada. Amém, meu amigo. Realmente eu só tenho a agradecer a você pelo convite. Para mim é um grande privilégio, uma honra estar aqui com você, diante desse público magnífico, porque a turma que assiste, eu sei que só tem vários advogados, e a turma que vem para cá, um pessoal de Tarimba, realmente para mim é uma grande honra, satisfação estar aqui, receber seu convite. Eu até fiquei pensando, poxa, tanta gente tampa indo para Frutuoso Cast, eu tão pequenininho, o André me convidando, eu achei, poxa, eu fiquei muito lisonjeado, muito feliz com o convite. Então, para mim é sensacional participar aqui com você. Gostaria muito de ter uma concatenação melhor das ideias, que foi tanta coisa que eu queria contar, mas nosso tempo é curtinho. Então, assim, realmente, agradecer a oportunidade de estar aqui, de contar um pouquinho das minhas fases aí de trabalho, do meu empreendedorismo na advocacia. E com relação ao projeto Frutuoso Cast, tá de parabéns, muito bonito, muito bacana. Não é diferente do que eu já sou acostumado a ver do padrão frutuoso que existe. Lá a gente também tem um padrão leal e olha, o padrão leal é pra torar também, viu? Eu vou te dizer, mas assim, tá muito de parabéns, Frutuoso Cast. É louvável o conteúdo que você traz, tudo que você vem agregando aí, para mim, em especial, eu tenho acompanhado, né? O Frutuoso Cast, para mim, tem muito conteúdo topado. E que você continue, porque o sucesso já está posto. A continuidade é só de forma de ter longevidade seu negócio. Acho muita prosperidade para você também. Tá criando geração de valor aí para a turma, para novos advogados, para os mais veteranos, para todo mundo que já está na pegada. E um orgulho para mim ter sido seu aluno, ter sido você é meu mentor até hoje, continua sendo. Então, é agradecer mesmo, deixar um beijo muito carinhoso para esse público e que se eu puder contribuir com muito mais, fica na oportunidade aí de vocês nos conhecerem. E é isso. Fechou com chave de ouro. Frutuoso Cast, mais um episódio está finalizado. Obrigado a você que nos acompanhou até esse minuto.
Um grande abraço, um beijo no coração e até o próximo Frutuoso Cast. Tchau, pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau. Valeu. You my little boo thing, so I'll give a hoot